Nessa aula, a gente vai falar sobre as séries de Fourier, que é a segunda e última parte da matéria para essa P2. Então vamos lá, o que é uma série de Fourier? A gente viu na aula passada as séries de Taylor, em que a gente pegava uma função, fx, e a gente ia decompor ela no somatório do n de 0 até infinito, de uma sequência Cn, vezes x menos x0 elevado a n. Então a gente tinha uma função, fx, e a gente decompôs ela em potências de x, x elevado a 1, a 2, 3 e assim vai indo. Então a gente pegou uma função e separou ela em potências de x. Então essa aqui é a série de Taylor. Na série de Fourier a gente vai fazer praticamente a mesma coisa. A gente tem uma função fx, mas nesse caso a gente vai decompor ela em somas de senos e cossenos. Então como é que a gente vai, em vez de ser uma somatória dessa forma aqui, vai ser um negócio assim. Vai ser um coeficiente a 0 sobre 2, mais o somatório do n indo de 1 até infinito, de an cosseno de nx, mais a somatória do n indo de 0 até infinito, de bn vezes seno de nx. Entenderam isso aqui? Então a gente vai pegar uma função e a gente vai decompor ela nisso aqui. Essa aqui é a chamada série de Fourier da minha função fx. Então o que falta determinar? Aqui, para a gente conseguir decompor ela nessa forma, falta determinar esse a 0, que é o primeiro coeficiente, esse a n, que é o segundo coeficiente, e esse bn, que é o terceiro coeficiente. Então, série de Fourier é isso. Você precisa decompor ela nessa somatória aqui e determinar quem são esses a0, a n e bn. Quando você determinar esses três, acabou. Você fez a série de Fourier dessa função. Então é praticamente isso. Então agora eu vou colocar um pouco mais de formalidade no negócio, porque essa fórmula nem sempre é válida. A fórmula genérica para a série de Fourier vai ser essa aqui. Deixa eu escrever aqui. Então, se eu tiver uma função fx, ela está definida no intervalo em que x varia de 1 menos L até L, ou seja, o intervalo aqui dos valores de x é simétrico, ele vai de menos L até L. Então a série de Fourier dessa função definida de menos L até L vai ser essa aqui. Vai ser um S de x, que é igual a 0 sobre 2, mais o somatório de n de 1 até infinita, de an cosseno de nπ x sobre L, mais o somatório de 0 até infinita, do bn seno de nπ x sobre L. Então essa aqui é a fórmula da série de Fourier. Por que eu escrevi ela desse jeito? Porque na maioria dos exercícios, o cara vai te dar uma fx definida no intervalo de menos π a π. A maioria dos exercícios vai ser desse jeito. Só alguns que ele dá um outro valor de L diferente de π. Aí quando o x varia entre menos π e π, o que acontece? Nesse L aqui vai π, nesse aqui também vai π. Então vai cortar o π com π, vai ficar nx lá. Beleza? Então normalmente vocês usam essa forma aqui, mas a forma mais geral é essa aqui, para quem quiser. E precisa decorar isso, não vai ter na hora da prova. Então é importante, como é que a gente vai calcular esses coeficientes A0, AN e BN? São três integrais diferentes que a gente vai precisar usar. Então A0 vai ser 1 sobre L, essa aqui é para uma função genérica, de menos L até L. Vai ser menos L vezes a integral de menos L até L da minha função f de x. Você calcula o A0 dessa fórmula aqui. O AN vai ser o quê? Vai ser também 1 sobre L vezes a integral de menos L até L da minha função f de x vezes o cosseno de nπx sobre L. E o Bn, de forma semelhante, também vai ser isso aqui, menos L até L, a integral de f de x vezes seno de nπx sobre L.
fx. Então são essas fórmulas que a gente vai usar para calcular os coeficientes. Aí, cara, é só não errar nas integrais que você acabou, acertou a questão de série de Fourier. Então, com isso, vocês já conseguem fazer prática de série de Fourier, é só calcular os coeficientes mesmo. E, como eu falei para vocês não vão usar muitas vezes essa fórmula aqui. Normalmente o L vai ser igual a π. Então aqui vai ficar 1 sobre π, e a integral vai de menos π até π. E aqui vai ficar 1 sobre π, menos π é π, e esse π vai cortar com esse L aqui, que no caso seria π. Então vai ficar cosseno de nx e fx. Beleza? Então essa é a fórmula geral que eu coloquei para vocês. Então uma coisa bacana de se ver também é o significado desses coeficientes. O cosseno, vocês sabem da teoria, é uma função par ou ímpar? Uma função par. Ou seja, esse AN aqui, o cosseno é uma função par e o seno é uma função ímpar. Então quando eu faço a série de Fourier, eu meio que divido a minha função fx em uma componente par e uma componente ímpar. Entenderam? Então esse AN aqui, ele meio que vai me dar a parcela par da função. Par. E o Bn vai me dar a parcela ímpar da minha função. E como vocês vão ver, isso aqui é bem útil para fazer os exercícios. E esse A0 sobre 2, na verdade, é quanto ela está em cima do gráfico x igual a 0. É a translação dela. Pode também ser interpretado como o valor médio da função. Então, vocês entenderam esse comecinho? Como é que divide série de Fourier e calcula as fórmulas? Tá. Então, vou fazer um exercício aqui para vocês. Então vamos supor que o exercício deu essa função para vocês. Ela está definida para x entre menos π e π. Ele pediu a série de Fourier dessa função. Quando ele pede a série de Fourier, ele está pedindo nada mais nada menos para determinar esses coeficientes aqui. Então, como está entre menos π e π, a gente vai usar meio que a fórmula reduzida. Então, para começar um exercício de série de Fourier, a primeira coisa que eu faço é desenhar essa função no intervalo que o exercício deu. Então, a função fx igual a x, é bem simples. Qual é que vai ficar o gráfico? Vamos supor que aqui é π. Esse é menos π. Então, fx igual a x é uma reta crescente. Vai assim. Beleza? Então, esse é o gráfico da função fx igual a x. E por que eu desenho isso aqui antes de começar a resolver as integrais? Porque daqui a gente consegue tirar algumas propriedades da função. Por exemplo, qual que é o valor médio dessa função, no gráfico de menos π e π? É 0. Ou seja, esse A0 aqui, ele é 0. A gente nem precisa calcular a integral. Acabou, o valor médio é 0, então esse A0 é igual a 0. Então, só pelo gráfico da função, a gente já consegue tirar esses coeficientes. Então, A0 é igual a 0, porque o valor médio é igual a 0. Agora, essa função aqui é uma função par ou ímpar? Uma função ímpar, certo? Se ela é uma função ímpar, quanto que vale a parcela par dela? 0. Ou seja, essa parcela par aqui, que é dada pelo AN, é igual a 0. Ou seja, AN é igual a 0. Então, ao invés de você calcular a integral do AN e chegar no final que ela é 0, você pode só fazer essa análise e ver que é 0. Não precisa calcular 3 integrais. Você calcula só uma, que vai ser do Bn. Então, falta calcular esse Bn. Que a gente calcula ele pela forma 1 sobre π, que é o intervalo de menos π a π, da integral de menos π até π, da função f de x, vezes seno de nx dx. Beleza? Então é praticamente isso, nessa questão aqui. Aí a gente precisa calcular essa integral. Sempre quando tem senos ou cossenos na integral, eu gosto de fazer a seguinte brincadeira. Por exemplo, o seno é uma função par ou ímpar, o seno de nx. Uma função ímpar. A minha função f de x, que o exercício deu, é par ou ímpar? Ímpar. Uma função ímpar vezes uma função ímpar vai dar uma função o quê? Vai dar uma função par. Então,
Aqui eu tenho uma função par integrada de menos π a π. Então essa integral aqui, ela é igual a 2 sobre π vezes a integral de 0 até π da função fx, que no caso é x, vezes seno de nx dx, beleza? Então, ao invés de integrar de menos π a π, eu multiplico por 2 e integro de 0 a π. Porque essa função x vezes seno de x é uma função par. Então, agora é questão de resolver a integral. Ficar 2 sobre π. Como é que se resolve essa integral aqui? Por partes. A maioria das integrais que vocês vão cair nessa série de Fourier vai ser resolvida por partes. Então, poucas vezes você vai usar substituição ou alguma outra coisa. Então, para integrar isso aqui por partes, primeiro eu integro uma dessas funções e depois derivo a outra. Eu vou integrar primeiro o seno. Qual que é a integral do seno? Menos cosseno. Então aqui eu vou colocar o menos. Cosseno de nx. Dividido por n. Isso aqui está avaliado entre 0 e π. Agora, menos a integral de 0 até π. Agora eu pego isso aqui e derivo essa função x. Aí derivando aqui vai ficar menos cosseno de nx dividido por n. Esse menos com menos é só tirar e aqui vai virar um mais. Agora isso aqui vai ficar o quê? 2 sobre π vezes menos. Se eu substituir x por π e depois x por 0, aqui vai ficar menos π cosseno de nπ sobre n. Menos. Se eu colocar o 0, esse x vai cortar. Esse x, na verdade, vai cancelar, não vai cortar. Então, quando x é igual a 0, aqui é 0. Então, não é nada. Agora, mais. Vocês podem resolver essa integral aqui. Mas quanto que vale a integral de cosseno de nx entre 0 e π? Vamos desenhar o gráfico da função cosseno. Então, finjam que isso aqui é o gráfico da função cosseno. 2π π. Vocês concordam que essa área aqui é igual a essa? Ou seja, se essa área é igual a essa, então aquela integral é 0. Entenderam? Mas esse aqui é o gráfico da função cosseno de x. Ali eu tenho cosseno de nx. Mas não tem problema, porque conforme o n vai aumentando, o que acontece com esse gráfico? Ele vai diminuindo assim. Então, para n igual a 2, por exemplo, o gráfico do cosseno vai ficar alguma coisa assim. Que vai dar 0 também. Então, para qualquer n que eu coloco lá, essa integral vai dar 0. Só se eu fizer essa análise gráfica. Você pode fazer na mão também, mas não tem problema. Então, aqui é 0. Então, aqui não é nada. E fica isso aqui. Agora, o que acontece? Esse π vai cortar aqui. Isso aqui vai ser igual a menos 2, dividido por n, vezes cosseno de nπ. Deixa eu apagar isso aqui. Agora, quanto que vale o cosseno de n vezes π? Se eu tiver no círculo trigonométrico, para n igual a 0, aquilo vale 1. Para n igual a 1, vale menos 1. Para n igual a 2, vale 1 de novo. Então, o cosseno de nπ é exatamente igual a menos 1 elevado a n. Entenderam isso aqui? Para n igual a 0, isso aqui vale 1. Para n igual a 0, isso aqui vale 1. Para n igual a 1, isso aqui é menos 1. Isso aqui é menos 1, aí vai indo. Aí esse menos 1 que está aqui, eu vou tirar, só somar um aqui. Beleza? Só estou simplificando. Ou seja, eu acabei de tirar meu Bn. Meu Bn é igual a isso. Então como é que vai ficar a série de Fourier dessa minha função? Vai ficar o seguinte.
vai ser A0 sobre 2, mais o A0 igual a 0, mais o somatório do AN, mais o N igual a 0, então vai sobrar só o BN. Então, a série de Fourier da minha função fx, ela vai ser igual ao somatório do N, de 0 até infinito, de menos 1 elevado a N mais 1, vezes 2 sobre N. Vezes o seno de nx. Entenderam isso aqui? Pode falar. Você tem alguma regra, você falou que ímpar com ímpar dá par. Se for ímpar com par... Ímpar. Ah, entendi. Uma função ímpar com par dá ímpar. Dá ímpar? Sim. Não, uma função ímpar com par dá... Ó, par com par dá par, ímpar com par dá par também. Dá par também? Peraí, deixa eu... G de x... Oh, man... E f de x... Esse aqui é par, esse aqui é ímpar. Se eu multiplicar as duas... Vai dar ímpar. Sim. Par com par dá par. Vocês entenderam por que isso aqui dá ímpar? Porque isso aqui é uma função par. Fx é igual a f de menos x. Aí g de x é igual a menos g de menos x. Isso aqui é uma função ímpar. Aí se eu multiplicar as duas, que é g de x vezes f de x, isso aqui vai ficar quanto? Menos g de menos x vezes f de menos x. Aí isso aqui, g de x eu posso chamar de h de x, que é a multiplicação entre as duas. Isso aqui vai ficar h de menos x. Ou seja, h de x é igual a menos h de menos x. Então é uma função ímpar. Esse h, que é a multiplicação entre as duas. Beleza? Então, eu não lembro de cabeça, tipo, ímpar vezes ímpar é par, par vezes par é. Eu não sei isso, aí eu faço isso aqui na hora da prova. Mas se não quiserem também, calcula a integral. Não leva muito tempo. Então entenderam como é que chega na série de Fourier, na expressão da série de Fourier? Tá. O segundo passo que todos os exercícios pedem é para desenhar o gráfico da série de Fourier. Aí para desenhar esse gráfico, vocês precisam lembrar de algumas propriedades que eu vou passar para vocês. Como é que vai ficar o gráfico da série de Fourier? A série de Fourier é o S de x e a minha função é f de x. A função está definida só entre menos π e π, enquanto a série de Fourier, a minha função, vai estar definida para qualquer x. Então o que a gente faz? O gráfico da série de Fourier, ele vai ser exatamente igual a f de x. Não. Antes de fazer isso, a gente divide em dois casos. Primeiro, a gente vai desenhar o gráfico da série de Fourier no intervalo de menos π a π. Então, nesse intervalo, eu tenho que S de x é exatamente igual à minha função f de x. Mas quando que essa igualdade é válida? Apenas nos pontos de continuidade. Nos pontos onde f de x é descontínua, então vamos pegar, por exemplo, um x0 em que ela é descontínua, eu sei que S de x0 vai ser igual a f mais x0 mais f menos x0 sobre 2. Isso aqui só dentro do intervalo de menos π a π. E agora nas extremidades, π menos π. Eu sei que S de menos π é igual a S de π, que é igual a média entre f de π mais f de menos π sobre 2. Pode falar. Ah? Sim. O n pode ser... Ah, não pode. Porque aqui tem um 2 sobre n, então aqui vai ficar igual a 1. É, tá certo. É isso mesmo. Então, beleza. Vocês conseguiram entender isso aqui? Então, no intervalo de menos π a π,
o gráfico da minha S de x vai ser exatamente igual ao gráfico da minha f de x, nos pontos onde a minha f de x é contínua. Nos pontos onde ela é descontínua, ou seja, um x qualquer, meu valor de S de x0 vai ser a média entre o f mais x0 e o f menos x0. E o S de menos π vai ser igual a S de π, que é igual a média entre o f de π e o f de menos π. Então, se a gente for desenhar o gráfico da minha S no intervalo de menos π a π, como é que isso vai ficar? Em que pontos a minha função aqui é contínua? A minha f de x é contínua nesse intervalo. Exatamente quase todos os pontos, menos π e π. Então, dentro do intervalo aberto em menos π, fechado em π, a minha função é contínua. Ou seja, S de x é exatamente igual a f de x. Então, nesse intervalo aqui vou colocar uma bolinha de aberto, a minha função, a minha série de Fourier S de x, o gráfico dela é exatamente igual. Agora, no ponto menos π e π. No ponto menos π, ela vai ser exatamente igual a no ponto π. E ela vale a média entre f de π e f de menos π. Quanto que vale f de π? Vale π. E o f de menos π vale menos π. Então a média entre esses dois pontos vai dar zero. Beleza? Então aqui, em π e menos π, ela vale zero. Entenderam como é que faz o gráfico da S de x? Dentro do intervalo menos π a π. Ora, e fora do intervalo menos π a π? Vocês concordam que essa S de x é formada por senos e cossenos? Então ela vai ser periódica. Então basta você pegar esse gráfico e sair repetindo para outros valores. Então ficaria mais ou menos assim, se quisesse desenhar. Aqui vai ficar uma outra bolinha. E vai dizer. Então esse aqui é o gráfico da minha S de x. Esse ponto aqui é o π. Esse aqui é o menos π. Esse aqui é o π. Esse é o menos π. Beleza? Então esse aqui é o gráfico da minha série de Fourier. Você plota no intervalo menos π a π e sai repetindo para os outros intervalos. Beleza, então tendo isso em mente, a gente vai fazer esse primeiro aqui. Essa função, qual que é o valor médio dela? Π sobre 2? Então, eu não sei tirar daqui. Tem um jeito de tirar, mas eu não sei. Mas o importante é que não é zero. Então eu vou precisar calcular o A0. Então eu vou precisar calcular o A0. Como ela é uma função par, vocês conseguem ver aquela par que está exatamente igual dos dois lados, então eu vou precisar calcular o AN também. E como ela é uma função par, ela não tem parte ímpar. Ou seja, o BN é igual a zero. Então essa integral aqui do BN eu não vou precisar calcular. Tudo bem? Então como é que eu calculo? A0 é igual a 1 sobre π vezes a integral de menos π a π dessa minha função aqui, módulo de x. Como o módulo de x é uma função par, então eu vou fazer exatamente como eu fiz antes. Vou pegar a integral, multiplicar por 2, fazer a integral entre 0 e π. Mas entre 0 e π, o módulo de x é igual a x. Então aqui eu tiro o módulo e deixo esse x. Então aqui vai ficar 2 sobre π vezes π ao quadrado sobre 2. Corta, corta, então isso aqui é igual a π. Beleza? Então A0 é igual a π. Tudo bem?
Agora a gente vai precisar calcular o AN, que é igual a 1 sobre π, vezes a integral de menos π até π, do módulo de x, vezes cosseno de nx. O módulo de x é uma função par. O cosseno também é par. Par vezes par dá par. Ou seja, eu posso substituir essa integral por 2 sobre π, vezes a integral de 0 até π. O módulo de x entre 0 e π vale x, vezes cosseno de nx. Agora eu resolvo essa integral novamente por partes, que vai ficar igual a 2 sobre π, vezes, vou integrar o cosseno e derivar o x. Qual que é a integral do cosseno? Vai ser seno de nx sobre n, menos a integral de 0 até π, derivando aqui o x. Isso aqui está avaliado entre 0 e π. Agora olhem aqui. Quando eu substituir aqui o x por π e o x por 0, quanto que vale seno de nπ? 0. E quanto que vale o seno de 0? 0 também. Então isso aqui não importa, isso aqui vai dar 0. Então aqui vai ficar 2 sobre π, vezes. Agora eu vou integrar isso aqui. A integral do seno é menos cosseno. Então esse menos aqui vai cortar com o menos na integral. Então vai ficar cosseno de nx dividido por n ao quadrado. E novamente, o cosseno de nx, como eu falei para vocês, é menos 1 elevado a n. Então isso aqui vai ficar 2 sobre π, vezes menos 1 elevado a n, dividido por n ao quadrado. Beleza? Então se eu quiser escrever agora a série de Fourier dessa função, eu escrevo s de x, que é igual. Qual que é o primeiro termo que vem? Na série de Fourier. A 0 sobre 2. Vai ficar π sobre 2. Então o nosso amigo aqui estava certo. O valor médio é π sobre 2. Então s de x é igual a π sobre 2, mais o somatório dos cossenos, porque ela é uma função par, vai ficar o somatório do n indo de 1 até infinito, de 2π, 2 sobre π, menos 1 elevado a n, dividido por n ao quadrado, vezes cosseno de nx. Aí mais a somatória dos senos, mais o bn igual a 0 para os senos. Beleza? Só deixa eu ver se está certo isso aqui. Vocês entenderam isso aqui que eu fiz tudo? É, o problema é que está errado. Aqui, o cosseno é avaliado entre π e 0. O cosseno, aqui vai ficar 2 sobre π, vezes cosseno de nπ, menos o cosseno de n vezes 0, que é 1. Aqui vai ficar menos 1, dividido por n ao quadrado. Beleza? Então aqui está tudo errado. Vocês entenderam que eu tinha errado? Que eu só esqueci de avaliar entre π e 0. Então agora eu tenho isso aqui. Se vocês deixarem assim na prova, provavelmente o professor, ou quem estiver corrigindo a questão, vai te dar metade da nota. Por quê? Porque eu preciso simplificar isso aqui. Como é que vocês simplificariam isso aqui? Essa é a expressão do AN. O que acontece para n igual a 0 aqui? O cosseno vale 1. Aqui vai ficar 1 menos 1, 0. Então isso aqui vai zerar. Para n ímpar, isso aqui vai ficar menos 1, aí menos 1, menos 1, menos 2. Então aqui vai ficar menos alguma coisa. Importante que não vai ser 0.
Então, para n par, toda vez que o n for par, o cosseno de nπ dá 1. Então, isso aqui vai ficar igual a 0. E para n ímpar, o cosseno de nπ dá menos 1. Então, aqui vai ficar menos 4 sobre π vezes nada, dividido por n ao quadrado. Beleza? Então, para n par vai dar isso e para n ímpar vai dar isso. Mas vocês não podem escrever na prova. Ah, para n par dá isso e para n ímpar dá isso. Vocês precisam chegar numa fórmula completa. Aí como é que vocês fazem quando tem essa divisão de par e ímpar? Tem uma ideia? Surgindo na cabeça de vocês? O que significa o n ser ímpar? Significa que ele é da forma 2k menos 1, certo? Porque todo número na forma 2k menos 1 é ímpar. Para todos os k's. Então, o n ser ímpar implica que ele é 2k menos 1 para k, variando de 0 até infinito. Para 0 não, para 1. É infinito. Porque quando k é igual a 1, n vai dar 1. Quando k é igual a 2, n vai dar 3. Quando k é igual a 5, quando k é igual a 3, o n vai dar 5. Então, para todos os valores de k, o n vai varrer todos os ímpares. Beleza? Então, meio que eu faço só uma mudança de variável. Então, meu s de x vai ser igual a π sobre 2 menos o somatório. Aqui eu não vou mais usar n, vou usar k. Porque n não varia entre 0 e infinito. O n varia só nos ímpares. O k que varia entre 1 e infinito. Então, aqui eu vou fazer k igual a 1 até infinito de menos 4 sobre π. Vezes o n ao quadrado. Mais n ao quadrado é 2k menos 1 ao quadrado. Então vai ficar 2k menos 1 ao quadrado. Vezes o cosseno de nx. Mais o n é 2k menos 1. Vezes cosseno de 2k menos 1 x. Entenderam essa brincadeira? Quando é ímpar, quando é par, o que vocês fazem? Isso aqui sempre chove em prova. Que você precisa dividir em par e ímpar e falar que o n é 2k menos 1 ou 2k mais 1, tanto faz. Tudo certo aqui? Ah? Agora tá certo. Porque esse menos aqui já veio para fora. Beleza? Tá, então é assim que você faz essa análise. Então esse aqui é esse x. Agora, para fazer o gráfico da série de Fourier, faz o seguinte. Dentro do intervalo menos π é π, a minha série de Fourier é exatamente igual à função, nos pontos de continuidade. Como ela é contínua do intervalo inteiro tirando as extremidades, então a minha série de Fourier, o gráfico dela vai ser um negócio assim. Aí no ponto menos π e π, vai ser a média entre os dois. Qual que é a média entre π e π? Vai ser π. Então aqui vai dar π. Então aqui é fechado. Agora eu pego esse gráfico aqui, eu tenho ele no intervalo de menos π a π. Vou repetir ele para o resto. Beleza? Então vai ser assim. E vai indo. Então esse aqui é o gráfico da série de Fourier da função módulo x. Tudo bem? Posso apagar aqui? Tá, então essa é a primeira parte de séries de Fourier. A segunda parte é quando ele dá funções definidas em semi-intervalos. O que é esse semi-intervalo? Vocês percebam que todas as funções que a gente trabalhou até agora sempre estão definidas de menos π a π ou menos L a L. Mas normalmente numa prova, o exercício às vezes vai pedir, por exemplo, para calcular a série de Fourier da função
fx, por exemplo, igual a x², em que x está definida entre 0 e π. Como é que vai ficar a série de Fourier nesse caso? A série de Fourier só está definida entre menos π e π. Mas aqui ele deu uma função entre 0 e π. O que eu faço nesse caso? Tem esse gráfico aqui. Π ao quadrado, π. Concordam que essa função x²? Quando eu caio numa questão assim, eu tenho duas formas de analisar meu problema. Como a série de Fourier está definida só entre menos π e π, o que eu vou fazer é completar esse gráfico da função. Ele só está entre 0 e π, eu vou completar ele para o resto. Só que eu vou completar ele de um jeito que as minhas integrais, quando eu calculo, sejam fáceis. Então vocês acham que seria uma boa completar com um negócio assim? Isso aqui? Não. Assim? Pode até ser fácil, mas não é tão fácil se eu completar dessa forma, porque eu vou ter duas funções. Uma função igual a 0 aqui e outra função aqui. Agora, um jeito legal de completar é fazer as famosas extensões pares e ímpares. Então eu vou estender essa função para cá, de modo que a função resultante seja uma função par. Então qual seria a extensão par da função x²? Isso. Eu pego e faço assim. Beleza? Não está perfeito, mas acho que dá para entender. E se eu quiser fazer a extensão ímpar, como é que eu faço? Eu pego esse gráfico aqui e faço assim. Perceba que eu fiz duas extensões. A primeira delas par, então essa extensão aqui. Par. E essa aqui ímpar. Beleza? O que acontece? Agora, esqueçam por enquanto a função ímpar. Imaginem que eu estendi essa função, ela virou uma função par, definida entre menos π e π, e eu consigo calcular a série de Fourier dessa nova função. O que acontece quando eu calculo a série de Fourier dessa função par? Ela vai ser uma série de Fourier de senos ou de cossenos? De cossenos, porque eu fiz a extensão par. Então essa aqui vai ter uma série de cossenos, enquanto ó, a função ímpar vai ter uma série de senos. Aí você me pergunta, ora, então funções definidas num semi-intervalo tem duas séries de Fourier, uma de senos e uma de cossenos? Sim, tem duas. Então eu consigo calcular tanto a série de cossenos dela como a série de senos. Mas como é que eu vou saber qual calcular? O exercício vai te dar alguma dica. Por exemplo, se ele te desse a função x², definida entre 0 e π, para x entre 0 e π, e ele pedisse a série de cossenos, você precisaria fazer a extensão par. Porque para chegar na série de cossenos, eu preciso ter uma função par. Se ele pedisse a série de senos, então você faz a extensão ímpar. Beleza? Agora, se ele falasse diretamente, faça por meio da extensão par, você sabe que você tem que calcular a série de cossenos. Tudo bem? Entenderam essa jogada de séries em semi-intervalos? É só fazer a extensão. Se a extensão for par, vou cair numa série de cossenos. Se a extensão for ímpar, vou cair numa série de senos. E qual que eu faço? Aqui é o exercício falado. Então vamos calcular a série de Fourier dessa aqui. Vou fazer primeiro a extensão par. Então vamos lá. Eu estou resolvendo esse exercício. Imagine que eu não tenho nada dessa teoria aqui. Isso aqui apaga. E o exercício pede. Ele vai falar exatamente isso. Dê a série de cossenos dessa função aqui. A série de cossenos dessa função
é resultante de uma função par. Então a extensão que eu preciso fazer é a extensão par. Que é menos π. Quando eu faço a extensão par dessa função, eu vou ter um A0. O A0 aqui, obviamente não é zero, então eu vou precisar calcular. O AN, como a função é par, obviamente não é zero também, então eu vou precisar calcular. E o BN, que representa a parcela ímpar, vai ser igual a zero, porque a minha função é par. Então aqui dá zero. Agora eu calculo esse é zero como 1 sobre π, vezes a integral de menos π até π, de x quadrado, dx. Como x quadrado é par, isso é 2 sobre π, vezes a integral de x ao cubo sobre 3, 0 até π. Aqui isso aqui vai ficar 2 sobre π, fica π ao cubo, fica 2/3 de π ao quadrado. Esse aqui é meu A0. Beleza? Agora o AN. Um sobre π vezes. Como vai dar par tudo, já vou fazer aqui a integral de 0 até π de x quadrado cosseno de nx. Aí como é que eu resolvo essa integral? Por partes. Não tem segredo. Isso aqui vai ficar 2 sobre π vezes. Integro o cosseno, a integral do cosseno é seno. Fica x quadrado seno de nx sobre 2, sobre n. Avaliado de 0 até π. Menos a integral de 0 até π de 2x seno de nx dividido por n. Agora, novamente, essa parcela aqui, o seno de nπ é zero e o seno de 0 é zero. Então isso aqui vai para o saco. Então isso aqui vai ficar igual a 2π vezes esse menos que está lá, vou jogar para fora. Agora, novamente, eu resolvo aquela integral por partes. Beleza? Então eu vou integrar o seno. A integral do seno é menos cosseno. Vai ficar 2x cosseno de nx dividido por n ao quadrado. Aqui é um menos. Menos a integral. Agora eu vou derivar isso aqui, vai ficar 2 cosseno de nx dividido por n ao quadrado. Entre 0 e π. Beleza? Agora, ao invés de ficar calculando as integrais, vocês fazem aquela análise que eu fiz aqui no começo. O cosseno, o gráfico dela, é feito de uma tal forma que a integral entre 0 e π vai dar sempre 0. Para qualquer n que eu coloque aqui. Então isso aqui vai dar 0. Então esse menos sai com esse menos. Eu posso cancelar esse menos que está aqui com esse aqui. Isso aqui vai ficar 2 sobre π. Isso aqui está avaliado entre 0 e π. Aqui vai ficar cosseno de nπ quando x é igual a π. E quando x é igual a 0, aqui vai zerar. Porque tem o x aqui. Então vai ficar 4 sobre π n ao quadrado vezes o cosseno de nπ, que é menos 1 elevado a n. Vai ficar menos 1 elevado a n. Então acabou. Achei meu AN. Tudo bem? Então a minha série de Fourier S de x vai dar A0 sobre 2, que é π ao quadrado sobre 3, mais o somatório do n indo de 1 até infinito de 4 π n ao quadrado vezes menos 1 elevado a n vezes cosseno de nx. Beleza? Pode falar. No caso, o intervalo da função era metade do intervalo da série de Fourier. Se no caso fosse, tipo, meio até π. De meio até π? Porque não seria da metade do intervalo. Aí a extensão ficaria como? Se fosse de 0,5 até π? Cara, eu nunca vi uma questão assim. Você já viu alguma assim? Não,
Ah, tá. Eu acho que nesse caso, você vai precisar fazer, por exemplo, ela seria de 0,5 até π. Acho que dá para fazer, mas eu nunca vi. Seria alguma coisa assim, 0,5 π. Então vamos pensar que existe alguma série que tem esse formato. Alguma função que tem esse formato. Eu precisaria fazer uma mudança de variáveis para deslocar isso aqui para cá. Entendeu? Aí o meu gráfico ficaria nas novas variáveis, ficaria de 0 até π menos 0,5. Agora eu tenho uma função definida no semi-intervalo. E aí eu aplico a série de Fourier. Acho que sairia dessa forma, beleza? Entenderam como é que faz no semi-intervalo? Então, normalmente, o exercício vai dar essa questão. Isso aqui seria a letra A. Aí depois ele vai dar uma somatória, por exemplo. Aí imagine que esse aqui é a letra A do exercício e na letra B ele fala: quanto que vale esse somatório aqui? Do n indo de 1 até infinito de O que vocês fariam nesse caso, para chegar nesse somatório? Como essa aqui vai ser a letra B da questão, então obviamente esse somatório tem alguma coisa a ver com isso aqui. Tem alguma ideia de como chegar naquele somatório por meio disso? Eu tenho essa série de Fourier. Vamos jogar para essa série aqui x igual a 0. Quanto que vale S calculado em 0? S calculado em 0, exatamente igual aqui. Então aqui S de 0 vai dar 0. Beleza? Que o gráfico da S de x nesse intervalo vai ser exatamente igual a essa e depois vai repetir. Então S de 0 é 0. Para x igual a 0, então vamos lá. Para x igual a 0, S de 0 a 0, vai ficar 0, é igual menos π, não, igual a π ao quadrado, sobre 3, mais esse somatório, do n indo de 1 até infinito, de 4 sobre π n ao quadrado, menos 1 elevado a n. Agora, quanto que vai ficar o cosseno de n vezes 0? 1. Então aqui vai vezes 1. Beleza? Agora eu chego aqui. Somatório de n de 1 até infinito, de menos 1 elevado a n, dividido por n ao quadrado, é igual. Eu vou passar esse menos π ao quadrado sobre 3 para cá, vou multiplicar por π e dividir por 4. Então vai ficar π ao cubo sobre 12. Então esse é o somatório de menos 1 elevado a n. Agora, se eu multiplicar por menos 1 dos dois lados, aqui vai sumir com esse menos, e aqui vai ficar, ou se eu dividir por menos 1 dos dois lados, aqui vai ficar n menos 1, e aqui vai sumir com menos. Então, exatamente, eu tenho esse somatório aqui, é igual a π ao cubo sobre 12.
Entenderam isso? Então, normalmente, quando o exercício dá uma série de Fourier, dá uma função, você calcula a série de Fourier na letra A, e na letra B ele joga um somatório, que você não sabe de onde é que veio, é para fazer alguma manipulação com essa série. Substituir x por 0, x por, sei lá, π sobre 2, quando é um seno. Beleza? Aí você faz essas manipulações, passa para o outro lado, divide, multiplica por menos 1, e aí você chega no resultado correto. Tudo bem? Então esse somatório aqui é igual a π ao cubo sobre 12. Então, para a primeira parte da matéria, acho que isso aqui está válido. fx igual a 1, ele deu um intervalo, 0 até π. Ou seja, é uma função definida num semi-intervalo. O que eu preciso fazer quando a função é definida num semi-intervalo? Achar a extensão ou par ou ímpar. Nesse caso, vamos pensar que o exercício pediu a série de senos. Como ele pediu a série de senos, eu preciso fazer a extensão ímpar dessa função. Aí qual seria a extensão ímpar dessa função? Seria essa aqui. Menos 1 aqui. E aqui menos π. Beleza? Eu aqui eu só peguei e fiz a extensão da função fx igual a 1 para esse lado, de modo que ela seja ímpar. Beleza? Então, como essa função é ímpar, eu vou ter a série de senos. Agora vamos calcular o A0, o AN e o BN. Quanto que vale o A0 nesse caso? Que é o valor médio dessa função. Vale 0. O AN também vai valer 0. Porque, ora, a função é ímpar. O AN é a parte par da função. Ela não tem parte par. E o BN, a gente vai precisar calcular. Então, vamos lá. BN é igual a 1 sobre π seno de nx. Agora, f de x, eu fiz com que ela fosse ímpar. Então, aqui é ímpar, vezes uma função ímpar. Vai dar uma função par. Então, como é que é uma função par? Integrada no intervalo simétrico, é 2 vezes. Então, 2 sobre π, vezes a integral de 0 até π, dá f de x entre 0 e π. Quanto que vale a minha função f de x entre 0 e π? Só olhando o gráfico. Vale 1. Não é menos 1, não é qualquer outra coisa. Vale 1. Entre 0 e π ela vale 1. Então, aqui é 1 vezes seno de nx. A integral do seno é cosseno. Menos cosseno no caso. Então vai ficar 2 sobre π. Menos cosseno de nx. Dividido por n. Isso aqui vai ser igual a menos 2 sobre π. Vezes cosseno de nπ. Menos cosseno de n vezes 0, que é 1. Dividido por n. Aí, novamente, vocês vão deixar assim na prova? Obviamente não. Aí vamos ver o que acontece. Para n igual a 0, isso aqui dá menos 1. Para n igual a 1, isso aqui vai dar então, mas eu não estou enxergando por quê. Aqui? Não, é que eu joguei esse menos para fora. Sim. Quebrar em 2? É. 2 sobre π cosseno mais 2 sobre π. Ou assim? Porque o cosseno de nπ você vai transformar em menos 1 adequado a alguma coisa. Sim. Só que o outro está atrapalhando. Ah, entendi. Entendi. Sim. É que eu acho que eu falei para vocês que o cosseno de nπ é 0. Então, mas não é 0. Tipo, quando n é igual a 0, o cosseno de π vale menos 1. Quando n é igual a 1, não. Quando n é igual a 0 aqui vai ficar cosseno de 0. O n não pode ser 0? Ah, sim. Tá, vamos fingir. O n é igual a 1. Aqui vai ficar cosseno de π menos 1. Que vai dar menos 2.
Quando n igual a 2, vai ficar cosseno de 2π, que é 1, e aqui vai zerar. Beleza? Então, para n par, isso aqui vai dar quanto? Para n par. Toda vez que eu coloco n par aqui, isso aqui vira 1. 1 menos 1 dá 0. Então, isso aqui vai zerar. Então, para n par, isso aqui vai dar 0. E para n ímpar, isso aqui vai dar menos 1. Menos 1, menos 1, menos 2. Corta com esse menos aqui. Isso aqui vai dar 4 sobre πn. Beleza? Entenderam isso aqui? Aí, o que quer dizer n ímpar? N ímpar significa escrever n na forma 2k menos 1. Onde k varia entre 1, 2, 3, 4, 5 e vai indo. Então, quando eu for escrever a função s de x, quando eu for escrever a série de Fourier s de x, eu faço a seguinte coisa. S de x é igual somatório de k indo de 1 até infinito, de 4 π vezes n, mais o n é 2k menos 1, vezes o seno de nx. Mais o n é 2k menos 1, então vai ficar 2k menos 1. Beleza? Então essa aqui vai ser a série de senos da minha função. Tudo bem? O tópico dessa matéria vai ser a identidade de Parseval. Então, o que é essa identidade de Parseval? Ela é uma fórmula que vai nos dar uma igualdade, que é exatamente essa fórmula aqui. Se eu tiver uma função f de x definida entre menos L e L, de modo que eu tenha os coeficientes A0, AN e BN, a identidade de Parseval ela garante essa igualdade aqui. Então, A0 ao quadrado sobre 2, mais o somatório do N indo de 0 até infinito, de A ao quadrado N, mais B ao quadrado N, é igual a 1 sobre L, vezes a integral de menos L até L, de f ao quadrado de x dx. Beleza? Então é só uma igualdade, não tem muito o que pensar. Agora, para que usa essa igualdade? Muitas vezes o exercício ele vai te pedir o valor de um somatório, por exemplo, letra A do exercício, calcule a série de Fourier. Letra B, esboce o gráfico da série de Fourier. Letra C, calcule o valor desse somatório aqui, por exemplo. Que é exatamente igual a essa letra... Exatamente igual a letra A desse exercício aqui. Ele dá na letra A e na letra B isso, você consegue calcular, e depois ele pede esse somatório aqui. Então isso aqui que a gente quer calcular. Normalmente esse somatório, quando tem um ao quadrado, quando tem alguma coisa quarta aqui embaixo, normalmente você usa a identidade de Parseval. Como é que a gente vai usar essa identidade? No meu caso aqui, vocês estão vendo que aqui tem um 2k mais 1 ao quadrado? E aqui tem um 2k menos 1? Então já está meio parecido. Tem um 2k menos 1, o que muda é só aquele mais 1 lá. Mas vocês concordam que aqui, para k igual a 1, quanto que vale esse 2k menos 1? Vale 1. Para k igual a 2, isso vale 3. Para k igual a 3, isso vale 5. Então, outro jeito de eu escrever esse somatório é o somatório do k
indo de 0 até infinito, de 4 sobre π, dividido por 2k mais 1, vezes o seno x. Entenderam isso aqui? Porque agora, quando k é igual a 0, isso aqui vale quanto? 1. Quando k é igual a 1, isso aqui vale 3. Quando k é igual a 2, isso aqui vale 5. Vendo? Tipo, varre os mesmos valores aqui. O problema é só que aqui começou de 1 e aqui é 2k menos 1. E aqui começou de 0 e aqui é 2k mais 1, beleza? Agora, eu sei que para essa série de Fourier aqui, ou seja, para f de x, é igual a 1, se x maior que 0, e é igual a menos 1, se x menor que 0. Se lembrem que essa função que a gente definiu é a extensão ímpar. Essa série de Fourier, quanto que vale o A0? 0. Quanto que vale o AN? 0. E quanto que vale o BN? Vale isso aqui. Então vai ficar 4 sobre π, 2k mais 1, beleza? Então, tendo o A0, o AN, o BN, a minha função f de x, eu vou aplicar aquela identidade de Parseval. Eu tenho que A0 ao quadrado sobre 2 é 0, o AN, que é igual a 0, aqui ao quadrado é 0, e B ao quadrado N vai ficar 16, que é o somatório. Aqui eu vou usar, pode usar K, tanto faz, do K indo de 1 até infinito, de 16 sobre π ao quadrado, 2k mais 1 ao quadrado. Isso aqui vai ser igual a 1 sobre π, vezes a integral de menos π até π, da minha função ao quadrado. Quanto que vale essa integral da função ao quadrado? Você pode integrar, mas eu acho mais fácil desenhar aqui. A função ao quadrado é essa aqui, beleza? Porque era de menos 1, 1, aí levou ao quadrado, vai ficar 1, o intervalo de menos π é π. Então a integral seria a área disso aqui, que fica 2π vezes 1, então essa integral aqui vale 2π. Então, vezes 2π. Aí cancela esse π com esse π, de modo que esse somatório, k indo de 1 até infinito, vai ficar π ao quadrado de 2k mais 1 ao quadrado. Vai ficar π ao quadrado sobre 8. Entenderam? Então o negócio é achar a série de Fourier e aplicar a identidade de Parseval. Então, a rigor acabou a matéria aqui, mas a gente tem ainda um tempo. Eu tenho uma prova aqui antiga, vocês querem que eu resolva? Série de Fourier? Tá. Então, essa questão eu considero uma questão bem completa de série de Fourier. Se você conseguir resolver ela direitinho, cara, você está preparado para fazer a prova, pelo menos em séries de Fourier. Então vamos lá. O exercício deu a função g de x, que é igual a 1 e 2. Ele deu essa função e pediu a série de Fourier. O primeiro passo, como eu falei para vocês, é desenhar o gráfico. Que isso ajuda a ver se ela é ímpar ou par. Ou não é nenhuma das duas. Então vamos lá. Aqui é 2. E aqui é 1. Acho que é, deixa eu ver aqui. É de 2014. Ali está 2015, mas eu troquei os anos. É de 2014. Então vamos lá. Ele deu essa função aqui.
Qual que é o valor médio dessa função? Meio? Não. 3 meios. Aqui. É o valor médio dessa função. Beleza, então a zero eu consigo tirar. Agora essa função é par ou ímpar? Não é par nem ímpar. Mas eu não quero calcular duas integrais. Não quero calcular a integral do n, nem calcular a integral do bn. Então eu posso fazer uma outra coisa. Nesse caso aqui. Eu poderia calcular as duas integrais. Mas nesse caso eu vou fazer essa função aqui. Vou definir essa função fx, que é igual a menos meio, se x estiver entre menos 2 e 0. E se x estiver entre 0 e 2, ela vai ser igual a meio. Agora, essa função aqui é par ou ímpar? Ela vale meio aqui. Ela vale menos meio aqui. Aqui é 0,5, aqui é menos 0,5. Essa função claramente é ímpar. Beleza? Então eu sei que o valor médio dessa aqui é 0. E eu sei que o AN, que é a parcela par, é 0 também. Para essa função aqui, eu posso só calcular o BN. Tudo bem? Então, primeiro vamos calcular dessa função aqui. O BN vai ser igual a 1 sobre π, vezes a integral de menos π até π. Tá certo isso? Isso, é de menos 2 até 2. Tem que prestar atenção na prova nisso. E nesse caso o intervalo não é de menos π a π. Então aqui é 2, aqui é de menos 2 até 2, vezes a minha função fx, vezes seno de n π x sobre 2. Agora minha função fx é ímpar. Ímpar vezes ímpar é par. Aí eu multiplico por 2 e corto o intervalo no meio. Então esse aqui vai ser igual. Vou jogar o 2 para fora, vai cortar com esse 2 aqui. Esse aqui vai ficar a integral de 0 até 2 da função fx. No intervalo 0 até 2, nossa, coloquei menos π aqui. No intervalo 0 até 2, a minha fx vale meio. Tá aqui. Então vai ser igual a meio seno de nx. nπ x sobre 2. Isso aqui vai dar meio vezes a integral do seno é menos cosseno, menos cosseno de nπ x sobre 2. Agora, aqui vai dividir por nπ e multiplicar por 2. Porque isso aqui vai descer, isso aqui vai subir. É integral. Isso aqui está avaliado entre 2 e 0. Agora isso aqui vai cortar com isso aqui. Isso aqui vai ficar 1 sobre nπ vezes menos. Quando x igual a 2, aqui vai ficar menos cosseno de nπ. E quando x é igual a 0, aqui vai dar 0. Vai ficar mais cosseno de 0 que 1. Beleza? Agora, novamente, isso aqui. Quando o n é par, isso aqui vale quanto? 0. Quando o n é par, isso aqui vale 1. Então aqui tem menos 1. Menos 1 mais 1, 0. Quando o n é ímpar, isso aqui vale menos 1. Menos menos 1 dá 1. Isso aqui vale 2. Então isso aqui vale 2 sobre nπ. Quando o n é ímpar. Novamente, n ímpar é a mesma coisa que dizer que o n é da forma 2k menos 1 para k, indo de 1 até infinito. Beleza? Então, se eu quiser escrever
a série de Fourier da minha função f de x, como é que vai ficar? S de x é igual o somatório do k indo de 1 até infinito, de 2 sobre nπ. O n é 2k menos 1, então vai ficar 2k menos 1 π vezes o seno de 2k menos 1 nx dividido por L, que é igual a 2. Beleza? Então essa série de Fourier da minha função f de x, que não tem, a rigor, nada a ver com isso que o exercício pediu. Agora, eu posso apagar aqui? Esse lado aqui? Tem alguém escrevendo ainda? Tá, vou apagar. Agora vocês conseguem perceber pelo gráfico que g de x é exatamente igual a f de x mais 3 meios? Se eu pegar essa função, aqui é menos meio e aqui é meio. Se eu subir de 3 meios, esse menos meio vai parar no 1 e esse meio vai parar no 2. Então a minha g de x é exatamente igual a essa função, que é ímpar, só que deslocada de 3 meios para cima. E esse deslocamento de 3 meios para cima vai refletir na série de Fourier da função g de x. Então a série de Fourier da g de x vai ser a série de Fourier da f mais esse 3 meios. Beleza? Então vai ficar 3 meios mais o somatório do k indo de 1 até infinito de 2 dividido por 2k menos 1 π nx sobre 2, beleza? Então vocês veem que é bem mais fácil eu fazer essa análise da função ímpar, porque o a0 e o n é 0, o bn eu calculei, mas saiu muito fácil, do que calcular o an e o bn nessa função. Porque nessa função aqui, eu teria que cada integral, por exemplo, a integral do an, que vai de menos 2 até 2, eu teria que dividir em duas integrais. Uma que vai de menos 2 até 0 e outra que vai de 0 até 2. No bn eu teria que fazer a mesma coisa. Então eu teria que calcular 4 integrais, nesse caso. E ao invés disso, eu fiz essa análise e calculei só uma. Pode falar. Então, tipo, quando tiver esses intervalos não iguais, só você subtrair dos dois valores do meio? Sim, você pode fazer isso. 0 a 0. Sim. Sim. Nesse caso, sim, mas, por exemplo, é que normalmente você pode fazer isso. Você desce com a0. Calcula o a0 dessa aqui, nesse caso saiu fácil, o a0 é 3 meios, aí desce essa função, ou sobe, tanto faz, depende do valor de a0, e calcula o série de Fourier desse aqui. Beleza? Porque quando você descer ou subir, aí vai separar o ímpar. Tudo bem? Pode falar. Se a letra do somatório é a letra K, por que dentro do seno você colocou NX? É π. Beleza? Ah, coloquei N de novo. Tá, tudo bem. Foi mal. Sim, é isso. Isso, 2 é dentro. Aquele dividido por L vai ser sempre dentro. Beleza? Então vocês entenderam essa primeira parte? Tudo bem? Vocês veem que esse negócio de dividir em par ou ímpar cai mesmo na prova. Caiu em 2014. Agora eu vou apagar isso aqui. Na letra B, ele pede para desenhar o gráfico da S de x. Para desenhar o gráfico da S de x, é lembrar daquelas regras que eu falei. No intervalo de menos π a π, ou nesse caso menos 2 a 2, ela vai ser exatamente igual, tirando os pontos de descontinuidade. Então vocês concordam que ela vai ficar um negócio assim?
aqui é menos 2, aqui vai dar aberta, aqui ela é contínua. Aqui é 2, aqui ela é contínua. Então os únicos pontos de descontinuidade são o menos 2, o 2 e para x igual a 0. Porque, obviamente, essa aqui é descontínua aqui. Ela dá um pulo. 1 por 2. Então, a rigor eu não sei quanto que vale esse x aqui. Mas vocês entenderam que para onde x é contínuo é só pegar e colar o gráfico. É só pegar e repetir o gráfico. Agora, nos pontos de descontinuidade, dentro do intervalo menos 2 até 2, quanto que vale o s de 0? Isso, 3 sobre 2, que é exatamente a média entre esse 2 aqui e esse 1 aqui. É a média entre o que está um pouquinho mais para cá e o que está um pouquinho mais para lá. Entenderam? Então a média entre 2 e 1 dá 3 meios. Então aqui é um aberto, aqui é um aberto, e aqui ela vale 3 meios. Agora eu sei que o S na ponta, S de menos 2, vai ser igual ao S de 2, que é igual a F de menos 2, mais F de 2, sobre 2. Que a rigor seria a média também entre o F de menos 2 e o F de 2, que no caso é 1 e 2, que vai dar 3 meios também. Então a série de Fourier, o gráfico dela, aqui vai dar 3 meios, que vai dar um aberto. Aí continua. Abre. Abre. Aberto. Aí aqui a mesma coisa. Aqui vai dar 3 meios. Aí abre aqui. Continua aqui. Beleza? Então esse é o gráfico da minha função. Vocês percebem que o gráfico é periódico. E quanto que vale o período dessa função? 4. Que é exatamente esse 2L aqui. Então sempre quando eu desenhar o gráfico, você pode ver se acertou ou não, se o período desse gráfico é exatamente igual a 2 vezes o limite desse intervalo. Quando é π, a esse x vai ser periódica de período 2π. Quando é L, vai ser periódica de período 2L. Então esse aqui é o gráfico da minha SX. Agora, na letra C, ele pede o valor desse somatório aqui, de 1 sobre 2k menos 1 ao quadrado, que, coincidentemente, é exatamente igual ao que eu fiz antes. Como é que vocês fariam esse somatório? Então, se substituir x igual a π sobre 2, aqui vai dar π sobre 2, não, vai dar 2k menos 1, π ao quadrado, não vai dar bom. Beleza? Uma coisa que vocês podem notar, que ele pediu o 2k menos 1 ao quadrado. Vocês têm o 2k menos 1. Tem alguma identidade que vocês lembram que eleva as coisas ao quadrado? Parseval. Então aí já tem uma dica, aplica Parseval. Porque aqui tem um 2k elevado a 1, aqui tem 2k menos 1 elevado ao quadrado. Então você aplica Parseval. Então é exatamente igual ao que eu apliquei agora há pouco. Vocês querem que eu faça de novo? Então, a identidade de Parseval fala aqui A0 ao quadrado sobre 2. Eu vou colocar a fórmula aqui para vocês enxergarem. Esse aqui. Quanto que vale o A0 ao quadrado sobre 2? Vale 0, porque o A0 é 0. Vai ficar 0 mais somatório do K indo de 1 até infinito. Quanto que vale o AN? Nesse caso é 0 também. A minha função é ímpar. Aqui. Então AN é igual a 0. O BN vale 2. Não, calma aí. O AN não vale 0. O AN vale 3 meios. Então aqui vai ficar. O A0 vale... Sim. O A0 vale 3. Então A0 ao quadrado sobre 2 vale 9 sobre 2. Vocês entenderam por que isso vale 9 sobre 2? Porque aqui na S de x, aqui ficaria mais A0 sobre 2.
E como A0 sobre 2 é igual a 3 meios, quer dizer que o A0 é igual a 3. Aí na fórmula vai A0 ao quadrado sobre 2. Aqui vai ficar 9 meios, mais o somatório do K indo de 1 até infinito, o AN, agora sim, esse vale 0, e o BN ao quadrado. Vai ficar 4 sobre 2K menos 1 ao quadrado π ao quadrado. É igual a integral é 1 sobre L, que é 2, vezes a integral de menos 2 até 2 da G ao quadrado de x. Vocês concordam? Essa aqui é G de x. Quanto que vale a G ao quadrado de x? Se eu elevar essa coisa ao quadrado. É só eu tirar esse 2 aqui, 2 ao quadrado aqui vira 4. Beleza? Então essa é a função ao quadrado. Se eu quiser calcular a integral, é só pegar a área. Essa função. Essa área aqui vale 4 vezes 2, 8. Essa área aqui vale 1 vezes 2, 2. Então a soma delas vai dar 10. Então a integral de g ao quadrado de menos 2 até 2 é 10. 10 dividido por 2 aqui vai 5. Então aqui vai dar 5. Agora se eu passar 9 meios para cá, vai ficar aqui o somatório de k de 1 até infinito. Π ao quadrado. 5 menos 9 meios dá 1 meio. Aqui vai ficar aqui. O somatório do k indo de 1 até infinito. De 1 sobre 2k menos 1. Ao quadrado. É igual, passa o π ao quadrado para cima e o 4 para baixo. Vai ficar π ao quadrado sobre 8. Entenderam? Pode falar. Então, se lembra da fórmula do S de x? Deixa eu apagar aqui. A fórmula do S de x é essa. Ah, tá aqui. Qual que é a fórmula do S de x? É a 0 sobre 2. Então, o termo constante vale a 0 sobre 2. Qual que é o termo constante para essa G de x? O A0 sobre 2 é o valor médio. Quanto que é o valor médio aqui? 3 meios. Quer dizer que A0 sobre 2 é igual a 3 meios. A0 é igual a 3. Então o A0 sobre 2 é o valor médio. O A0 não quer dizer nada. Quer dizer 2 vezes o valor médio. Aí quando você substitui na forma de Parseval, vira 3 ao quadrado sobre 2, dá 9 sobre 2. Beleza? Alguma dúvida aqui? Essa letra C? Tá, então finalmente tem a letra D ainda. Que diz... para calcular o S de 2014 e o S de 2015. Vou apagar aqui. Então é para calcular o S de 2014 e o S de 2015. Um jeito de se fazer é sair copiando esse gráfico até chegar no x igual a 2014 e analisar. Mas não é o jeito mais inteligente. Aí uma coisa que vocês podem fazer é a seguinte. Qual que é o período dessa função? 4. 2014 é um múltiplo de 4? Não. Qual que é o múltiplo de 4 mais próximo de 2014? 2012. Ou 2016. Tanto faz. Então S de 2014 é igual a S de 2012 mais 2, que é igual a S de 4 vezes 503 mais 2. Entenderam isso aqui? Agora, S de 4 vezes 503. 4 vezes 503 é um número inteiro de períodos. Então é como se eu estivesse pegando esse valor e jogando para cá. 503 vezes. Então S de 2014 é exatamente igual ao S de 2. Beleza? Porque a função é periódica. O S de qualquer número par? Pode.
Você podia fazer isso. Mas, tipo, essa análise do par deriva dessa coisa aqui. Não é tão seguro, tipo, chegar na prova e falar que o S de qualquer número par é isso. Entendeu? Mas, beleza, vocês entenderam que o S de 2014 é exatamente igual ao S de 2? E o S de 2 vale quanto? Vale 3 meios. Agora o S de 2015 é igual ao S de 2016 menos 1, que é igual ao S de 4 vezes 504 menos 1, que é igual ao S de menos 1. Porque 4 vezes 504 é o número inteiro de períodos. O S de menos 1 é aqui, vale 1. Então isso aqui é igual a 1. Beleza? Alguma dúvida? Ficou? Série de Fourier? Tá, então é isso aqui para a prova, gente. Acabei aqui. Boa sorte para vocês. E a estudar com você, como eu falei ontem também, vai disponibilizar um form para vocês avaliarem como é que foi o Fuja. Gostaram, não gostaram? Pontos positivos, negativos, para vocês me ajudarem a melhorar, para eu trazer o melhor conteúdo para vocês. Beleza? Então boa sorte para todo mundo. Se alguém tiver alguma dúvida, eu vou estar aqui.